Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para secretariar os trabalhos. Ata da 96ª sessão ordinária, em 3 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Dr. Carlos Eduardo, Tereza Berger, Rubens Andrade, Dr. Eduardo Moura, Ivanir de Mello, Tio Carlos, Andréa Gouveia Vieira, Márcia Teixeira, S. Ferraz e Marcelo Piuí, 11, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h12. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, vereador Edson da Creatinina, vereador Eduardo Moura, todos presentes aqui à sessão, assessores, funcionários da casa. Eu acabei de assistir há pouco mais uma audiência pública da Comissão de Orçamento, daquelas audiências que são como um pré-vestibular para você aprender o que vai acontecendo pela cidade, porque você tem a oportunidade de ouvir e perguntar ao secretário daquela pasta aquilo que está escrito no orçamento, aquilo que foi executado e o que ele pretende fazer a seguir. É realmente um dos pontos importantes. Se essa casa, que tantas críticas recebe em cada momento, pudesse fazer uma propaganda externa, deveria fazer uma propaganda externa sobre esse trabalho feito aqui nessas audiências públicas da Comissão de Orçamento. É um trabalho para quem quer conhecer a cidade, poder ter essa condição de entender um pouco melhor o que vai acontecendo, até para você criticar ou para você elogiar o trabalho que vem acontecendo no Poder Executivo da cidade. Hoje, esteve presente o secretário de Obras, e eu queria apenas citar um ponto que me deixou muito impressionado. Em primeiro lugar, conseguimos ouvir do secretário de Obras algo que, infelizmente, não conseguimos com todos os detalhes na reunião na audiência pública do secretário de Saúde. O secretário de Obras mostrou claramente quanto custa, qual é o preço da construção de unidades públicas de saúde que estão sendo feitas em grande quantidade pela Secretaria de Obras. Eu me refiro às clínicas da família. Segundo o secretário deixou aqui claro, já estão em funcionamento 45 clínicas da família e a Secretaria de Obras está complementando mais 6. Portanto, em breve teremos 51 clínicas da família. E o secretário deixou bem claro aqui que essas clínicas custam entre 3 milhões e 3 milhões e meio de reais, dependendo, evidentemente, de um trabalho maior no entorno dela, dependendo do terreno, da questão de utilização e tratamento do terreno, mas o preço médio de uma clínica da família é de 3 milhões a 3 milhões e meio de reais. Em relação à UPA, foi um pouco mais difícil entender, havia uma contradição em relação às UPAs, mas o que a Secretaria de Obras diz é que ela optou, diferente do que o CREA coloca, eles têm um trabalho, segundo o secretário me informou após a audiência, eles têm um trabalho mostrando o preço das UPAs feitas com a contratação, com a compra de material específico e não com a proposta que o CREA fazia, que era a construção da UPA através de alvenaria. Ele afirma que faz mais barato a UPA comprando esse material do que de alvenaria. Nós pedimos, inclusive, a documentação para poder fazer uma análise. O que vimos é que cada UPA do município, dependendo do tamanho, segundo o secretário, elas podem ir de 850 metros quadrados a 1.500 metros quadrados, elas estão custando entre 4 milhões, a maior,
e 2.300.000 a menor. Ou seja, nós sabemos hoje, com detalhes atualizados, qual é o preço da construção dessa unidade. Depois vem o custeio, que em todas essas unidades têm sido entregues, todas elas são entregues a organizações sociais, devido à decisão do governo. Outra coisa que me impressionou e que eu queria deixar claro aqui da minha avaliação, isso será motivo realmente de nós avaliarmos e aprofundarmos um pouco mais, é a história do Hospital Pedro II em Santa Cruz. Na apresentação aqui da Secretaria de Saúde e no documento que ele forneceu aos vereadores do orçamento, está lá o valor claro do orçamento do que eles chamam Novo Hospital Pedro II. O Novo Hospital Pedro II nada mais é do que o velho Hospital Pedro II, de anos sob a administração da Secretaria Estadual de Saúde. O vereador Ivani de Mello foi secretário de Saúde, teve a oportunidade de administrar o Hospital Pedro II, portanto não é um hospital novo. Este é mais um sofisma que a Secretaria vai usar para poder implementar como quer a terceirização de serviço. É um hospital muito antigo e que agora, por um desejo político, a Secretaria Estadual de Saúde largou a bola, largou os problemas. O hospital que teve 3 ou 4 incêndios, até que um dos incêndios mais graves, o último, e a Secretaria Estadual resolveu jogar a toalha da administração desse hospital. Não é mais comigo, passou para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, então, está reconstruindo esse hospital. Reconstruindo esse hospital. Segundo disse o secretário hoje, só ficou o esqueleto do hospital. Todo o resto, até o heliponto lá em cima, não vai existir mais. Eles acabaram com o heliponto, estão transformando lá num setor para captar energia solar, para produzir toda a energia dentro do hospital através da captação da energia solar, e aumenta o número de leitos, aumentará para 399 leitos. Então, toda esta obra, que é uma obra interessante, importantíssima, toda esta obra, que lamentavelmente, ainda não foi feita no Hospital Souza Guiar, Salgado Filho, Miguel Couto, que lamentavelmente não é feita nos hospitais Rocha Faria, Pedro II. Por quê? Esses todos são hospitais públicos, são hospitais dirigidos por funcionários públicos. Então, o governo não investe o que está investindo, por exemplo, no Hospital Pedro II. Segundo disse aqui o secretário, a obra estava orçada em 80 milhões de reais, mas devido a outros pontos necessários, ela vai terminar em 96 milhões de reais. Ou seja, a obra de transformar um velho num jovem, eu estou inclusive procurando como é que se faz isso, se para o ser humano tem alguma obra igual a essa. Vão transformar um coroa, que é o Hospital Pedro II, num jovem, que é o novo Hospital Pedro II. Isso vai custar aos cofres públicos, a nós todos, 96 milhões de reais. E depois de colocar ele todo novinho, depois de preparar ele todo de uma maneira maravilhosa, deixar ele todo pronto para a sociedade utilizar, o que é que o governo faz? Primeiro, chuta os servidores públicos. 1.500 funcionários do Pedro II foram chutados. Um grupo foi para o Hospital Eduardo Rabelo, lá em Campo Grande, outro grupo foi chutado para o Hospital Rocha Faria, outro para o Albert Schweitzer, outro para o Getúlio Vargas, ou seja, os funcionários que há anos moravam por ali e trabalhavam ali, receberam um pontapé na região glútea e foram encaminhados para outras unidades estaduais. E quem é que vai trabalhar no Pedro II? Segundo uma matéria que o jornal O Globo, coluna do Anselmo Góes, divulgou a semana passada, a Secretaria de Saúde fala em entregar o hospital, já que não há licitação, vai ser entregue a uma OS lá do Hospital Sírio-Libanês. Ou seja, o hospital que tratou do Lula, que tratou da Dilma, vem tratar agora da população da Zona Oeste. Veja só, essa é a leitura que vai ser feita. A matéria se visava isso. Aquele belo hospital que atende o Lula, que atende a Dilma, que atendeu José Alencar, agora estará na Zona Oeste. Ou seja, teremos uma mudança do Morumbi para Santa Cruz. E esta organização social vai administrar o Hospital Pedro II. Só que isso vai custar um dinheirinho razoável.
segundo o orçamento entregue pela Secretaria de Saúde, além dos 96 milhões que gastamos para reformulá-lo, vamos gastar 100 milhões de reais por ano para fazer aquele hospital funcionar. Ou seja, vamos pegar 100 milhões e vamos entregar, junto com o Hospital Novinho em Folha, na mão de uma organização social de São Paulo, para que ela possa gerenciar esse hospital. Será esse o melhor caminho? Eu coloco isso mais uma vez para a reflexão dos vereadores, a reflexão dos usuários, porque isso não foi perguntado a eles, isso é uma decisão da Secretaria de Saúde, que vai fazer essa modificação e vamos ver o que vai acontecer. Acho que devemos pensar tecnicamente nisso, devemos pensar independente da nossa posição ideológica, da nossa posição a favor ou contra deste trabalho que está sendo feito. Nós estamos tendo a oportunidade de ver os primeiros resultados do que tem sido o trabalho da terceirização, tanto da mão de obra a respeito dos recursos humanos, como a terceirização da gestão nas organizações sociais, nas clínicas da família e nas unidades chamadas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Não tem sido, pelo menos o que o Tribunal de Contas tem mostrado, não tem sido tão vantajoso assim. Eu sugiro também que várias pessoas que fazem tantos elogios ao trabalho das organizações sociais de São Paulo, que comecem a ler e a reler os trabalhos do Tribunal de Contas de São Paulo sobre as organizações sociais de São Paulo. Os resultados não são tão favoráveis, não são exatamente aquilo que as pessoas cantaram em prosa e verso aqui no Rio de Janeiro. Parece que agora a avaliação não é bem assim como eles pensavam, mas eu sugiro que as pessoas deem uma lida nos relatórios do Tribunal de Contas de São Paulo a respeito do trabalho das organizações sociais em São Paulo. E que pensemos mais e mais profundamente sobre isso. Será o melhor caminho gastar 90 milhões de reais numa obra que deveria ser feita há mais tempo e que já deveria ser feita também em outras unidades de saúde aqui da Prefeitura? Gastar esse dinheiro, depois pegar mais 100 milhões e entregar na mão de uma organização social para ela gerenciar o Hospital Pedro II. Será que as pessoas vão acreditar que vão ter o atendimento igual ao do Sírio-Libanês? É preciso só que a gente não engane as pessoas. Só isso. Obrigado. Gostaria de informar ao nobre vereador Paulo Pinheiro que realmente na nossa administração como secretário de Estado de Saúde conseguimos reformar todo o hospital. Todo ele, inclusive reformulando a emergência, que ficou muito boa na ocasião, e também até um setor de queimados dentro daquele hospital. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe, retificando, é o Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, técnicos, assessores, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara, estamos nos aproximando do dia 10 de novembro, data na qual estaremos mobilizados na Candelária às 15 horas e estaremos juntos praticando o direito mais nobre que a democracia nos oferece, o direito à liberdade de expressão. Estaremos invadindo as ruas do centro do Rio de Janeiro na expectativa de evitar uma punição covarde e sem razão apresentada contra o nosso estado, o nosso município e mais 86 municípios fluminenses que recebem recursos dos royalties do petróleo. A perda das verbas, que chegará até 9 bilhões de reais, inviabilizaria uma série de projetos como os que estão em andamento com vistas à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016 e programas sociais ligados à saúde, à educação, segurança, etc. A esperança da população do estado do Rio será representada nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, através de milhares de cidadãos que percebem o enorme prejuízo e covardia que estamos prestes a sofrer.
Sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties do Petróleo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Falo aqui não só como representante do cargo que me foi confiado, mas também como cidadão, como alguém que ama o município e o estado do Rio de Janeiro. Os valores que daqui querem retirar com a aprovação do sistema de partilha, se retirado for, o estado fica sob ameaça de falir, ou seja, sem os recursos, servidores públicos aposentados e pensionistas também correm o risco de não receber seus benefícios em dias, já a partir do ano que vem. São dois estados, o Rio e nosso vizinho Espírito Santo, contra todos os outros. Esse desequilíbrio se refletiu em interesses oportunistas no Congresso Nacional. A alterada distribuição dos royalties, numa desproporção política desse tamanho, já seria, por si só, uma injustiça. Mas tem mais. Indenizar os produtores pela exploração de petróleo é um direito previsto na Constituição Federal. Lembramos ainda que a senhora presidenta Dilma Rousseff, após eleita, reafirmou seu compromisso com os contratos firmados e permitir esta quebra é não manter o compromisso. A senhora, como presidente do Brasil, tem poderes para nos ajudar a evitar a injustiça que estão querendo cometer contra essa população. Não pretendemos provocar uma guerra federativa, mas qualquer um que estivesse deste lado estaria reivindicando os mesmos direitos. Portanto, aqueles deputados que estão em seus discursos afirmando que o Rio de Janeiro é individualista, na verdade, estão incitando o resto do Brasil a pensar dessa forma. Mas, na verdade, se do Rio de Janeiro fossem, ou se em seus estados reservas de petróleo aparecessem, estariam fazendo a mesma coisa que nós, por um motivo simples. Isso não é individualismo. Isso é justiça acima de tudo. Respeito à lei. Contamos com a senhora. Encerro fazendo o apelo que creio deva ser de todos desta casa. Em nome da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties e da participação especial da produção de petróleo e contra a mudança do regime de concessão para o regime de partilha da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, convoco todos os cidadãos do Rio de Janeiro para a grande manifestação contra a injustiça. Anotem, dia 10 de novembro, depois de amanhã, quinta-feira, às 15 horas, na Candelária. E parabenizo as empresas de transporte do Rio de Janeiro, em especial trem, barca e metrô, que aderiram à mobilização e estarão dando sua contribuição nesta quinta, dia 10. Entre 13 às 15 horas, no sentido centro, e das 20 às 22 horas, no retorno para casa, o carioca não vai pagar passagem de trem, barca e metrô. As concessionárias decidiram não cobrar. Aderiram à passeata da Candelária à Avenida Rio Branco contra a tunga dos royalties de petróleo do Rio. E ainda ao governador Sérgio Cabral e ao prefeito Eduardo Paes, que decretaram o ponto facultativo a partir das 14 horas. Agradeço ainda à direção da Light e SEDAI, que também aderiram. Senhor presidente, eu gostaria de comentar a respeito da morte do cinegrafista Gelson Domingos da Silva, assassinado friamente numa comunidade, quando os policiais faziam a incursão e ele, como sempre fez, no seu mistério, e fazia muito bem, segundo todos os relatos que nos chegam, e teve a sua morte prematura ocorrida tão precocemente.
Eu gostaria de dizer que nós estamos encaminhando um projeto de lei que dá o nome de Gelson Domingos da Silva, cinegrafista, nascido em 1965, a um logradouro público do município do Rio de Janeiro. Esta cidade se sente obrigada a homenagear este grande profissional da imprensa que teve, na manhã de 6 de novembro de 2011, sua vida ceifada por um tiro, perpetrado por facínoras, quando em seu labor jornalístico acompanhava uma operação de policiais especializados do BOPE e do Batalhão de Choque contra o tráfico de drogas na favela de Antares. Nesta incursão, Gelson, com sua lente, avistou e alertou os policiais que estavam na mira dos bandidos, o que ajudou a proteção dos militares. Mas não bastou para proteger sua própria vida, pois foi alvejado pelos acelerados, vindo a falecer. Gelson Domingos tinha mais de 20 anos de profissão, já tendo trabalhado nas principais emissoras de TV e com seu exemplar trabalho já recebeu menção honrosa do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Assim, só resta a esta edilidade perpetuar o nome deste grande trabalhador brasileiro que teve sua vida barbaramente retirada do seio de sua família e da sociedade como um todo, perdendo todos as boas imagens que ele representava com seu labor jornalístico diariamente. Nosso sentimento de dor a todos os familiares, amigos, colegas, e essa é a forma que nós temos para homenageá-lo. Antes de encerrar, senhor presidente, eu queria dizer que nós estamos vivendo, ou melhor, nós continuamos vivendo um problema seríssimo no trânsito, no horário entre 17 e 19 horas, da Avenida Sernambetiba. Já levamos nosso pleito de mudanças naquela região para que pudesse fazer com que houvesse uma mobilidade maior. Chegamos a procurar a Secretaria de Transporte, a Sete Rio, e conversamos com eles, e foi-nos prometido, e pasmem os senhores, eu acreditei, há mais de 2 meses, que haveriam mudanças ali. O grande problema, vereador Edson da Creatinina, a quem eu agradeço por ter me cedido, precedê-lo na fala, o grande problema é que não são necessárias grandes obras para resolver aquele problema ali naquele local próximo da ponte Lúcio Costa, e que se estende até antes da Praça do Ó, mais de 2, 3 quilômetros de engarrafamento. E o que me causa espanto também, vereador, é a calma e passividade das pessoas. Parece que está tudo correndo muito bem, parece que aquilo ali é algo normal, parece que não tem jeito, e a única reação que as pessoas têm é a mais equivocada possível, para tentar fugir e pegar um pouco de calmaria no local onde eles pretendem ir, que é chegar até o recreio, é fazer o mais incorreto do mundo, que é insistir, como eu já disse diversas vezes, colocando em risco as pessoas da Rua Prudência do Amaral. Não tem guarda municipal ali. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Existe uma escola naquela rua para não correr o risco de serem pegos pelos carros, ou de se verem diante dos carros que vêm pela mão correta. Eles imprimem alta velocidade ali, tem uma academia de balé
e aí eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, eu gostaria de pedir a Sete Rio que veja aquele trecho ali, porque as coisas não podem continuar desse jeito. Não é possível que as coisas continuem daquele jeito naquele trecho. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Eduardo Moura pela sua iniciativa em homenagear o cinegrafista Gelson Domingos, da TV Bandeirantes. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello. Boa tarde, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras, assessores e assessoras, pessoal da técnica, telespectadores da TV Câmara, presentes ao plenário de maneira geral. Eu, como militante do Partido Verde, sou formalmente a favor dos transportes alternativos que poluam menos a nossa cidade. Já falei aqui algumas vezes sobre o uso de bicicletas, já fizemos uma reunião no nosso auditório e fui um crítico da primeira experiência que a Prefeitura iniciou aqui no Rio de Janeiro, com um projeto que não deu certo, que as bicicletas foram roubadas, que não se conseguiu fazer com que a coisa funcionasse, mas, como eu já disse aqui também, eu não estou aqui apenas para criticar o governo, e sim para enaltecer as coisas que dão certo. E tenho ficado satisfeito com essa nova iniciativa do projeto Bike Rio, que tem sido coroado, pelo menos nesse início, com o elogio de várias pessoas, inclusive pessoas da minha família. Meu filho mesmo, de 12 anos, elogiou, dizendo que uma mãe de uma amiga dele e a amiguinha dele usaram a Bike Rio de maneira adequada na orla do Rio de Janeiro. Da mesma forma, eu, como morador de Vila Isabel, quero dizer que as pistas de bicicleta na altura do Maracanã e Vila Isabel são apenas fictícias, são apenas faixas coloridas. Ontem mesmo passei ali perto da Praça Sans Penha e não existe, ainda não vi nenhuma pessoa andar de bicicleta nas faixas perto da Praça Sans Penha. Então ali precisa um olhar mais adequado do governo e não ficar propalando que nós teremos a maior malha cicloviária da América do Sul, quando muitos desses quilômetros não são adequados para o uso da bicicleta. Então, queria dizer, como eu sou um grande admirador e incentivador do uso da bicicleta na cidade, para lazer, para o transporte, realizei recentemente um debate aqui no nosso auditório com o objetivo de manter o assunto em pauta. Quando contei com a presença do subsecretário municipal de Meio Ambiente, Altamirano Fernandes Moraes, representando a Prefeitura, responsável pela implementação e manutenção do sistema cicloviário. Também vieram José Lobo, da organização Transporte Ativo, entidade militante pelo uso consciente das bicicletas, a blogueira Thaís Lima, conhecida popularmente como Mulher de Ciclos, que difunde o uso da bicicleta, Robson Combat, da Bike Anjo Rio, grupo de voluntários que auxilia ciclistas no seu uso como meio de transporte, e Tiago Leitman, da Passeio Completo, organizador de passeios de bicicleta sonorizados no Rio e fora do Rio. Também contamos no auditório com várias outras pessoas, presidentes de associação de moradores de Copacabana e arredores, que também enalteceram o nosso encontro. Cumpro o meu dever também de apontar todos os entraves para a eficácia dessa alternativa, que não polui o ambiente e só traz benefícios à saúde daqueles que dela podem fazer uso sem restrições. Chegou ao meu conhecimento, por meio de um dos convidados presentes ao nosso debate, a organização Bike Anjo, que em um dos seus passeios, denominado bicicletada, um motorista jogou o carro em cima de um dos ciclistas, componente da equipe, também voluntário do projeto Bike Anjo. Primeiramente, gostaria de explicar que os Bike Anjos, como eles próprios definem,
de forma clara e concisa são ciclistas experientes e apaixonados pelo seu meio de transporte, a bicicleta, que de forma voluntária ajudam pessoas que querem aprender a andar de bicicleta na cidade, correndo menos riscos, acompanham aqueles que são iniciantes, ensinam a manutenção básica e medidas de segurança, por exemplo. Para melhor explicar o que são as bicicletadas, trata-se de movimento no Brasil e em Portugal, onde ciclistas se juntam mensalmente em passeios para reivindicar seu espaço nas ruas. A bicicletada serve para divulgar a bicicleta como meio de transporte, criar condições favoráveis para o seu uso, principalmente no meio urbano, tentar obter um maior respeito dos veículos motorizados, principalmente nas grandes cidades, e deixar claro aos motoristas que a bicicleta é apenas mais um componente da mobilidade urbana e que merece respeito e uma convivência pacífica com eles. Pois foi recentemente que em uma dessas bicicletadas, um dos rapazes foi atropelado, sofreu apenas escoriações e agora felizmente está bem. Quem acompanhou o relato do acontecido pode compreender o ponto que desejo ressaltar: a vulnerabilidade do ciclista em relação aos veículos motorizados. Não é necessária nenhuma ponderação para que as pessoas entendam a fragilidade em que os ciclistas se encontram em relação aos carros e em relação aos ônibus. O Código de Trânsito é claro ao prever penalidades e também de encarregar municípios da parte de conscientização e regulamentação dos ciclomotores. É no município que os acidentes acontecem, onde se dá a educação básica e como ela deveria vir valores como a cidadania, o voluntariado, a participação nas políticas da cidade e a sua fiscalização. No Rio de Janeiro, isso não deve ser diferente. E à medida que pretendemos ser a principal cidade cicloviária da América Latina e que colorimos a população do programa cicloviário com patrocínio de um banco, expomos nossa dívida com o componente educacional dessa equação de difusão e consagração de meio de transporte amigo da saúde e do meio ambiente. Precisamos, com a mesma externalização olímpica, promover o desenvolvimento deste modal sustentável com correspondente segurança dos ciclistas. Então, dando mais um grau de apoio à Prefeitura, espero que a Prefeitura continue olhando para as malhas cicloviárias de maneira adequada, que aumente a segurança dos ciclistas e espero poder, assim como meu amigo Israel Atleta, vir de Vila Isabel até a Câmara dos Vereadores de bicicleta. Isso ainda não é possível, ainda me sinto muito inseguro, mas espero até o fim desse mandato um dia poder vir. Obrigado, boa tarde. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Estava aqui localizando outro microfone, mas acho que tiraram daqui, né? Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, funcionários desta casa. Senhor presidente, eu venho aqui mais uma vez a essa tribuna para expressar, até porque é o único local que eu tenho, né, para colocar aqui para fora os meus anseios, as minhas indignações também. Eu fui convidada por um presidente de associação de moradores, lá na Ilha do Governador, para falar de uma obra que estava ocorrendo lá nessa comunidade. Ao chegar nessa comunidade, senhor presidente, eu deparei com uma placa da Secretaria Municipal de Habitação, que eu gostaria aqui de que a Rio TV Câmara focasse essa placa, por favor. Vou fazer aqui um merchandising da placa da Secretaria Municipal de Habitação. Ah, sim, essa câmera aqui. Geralmente em estúdio de TV tem câmera 1, câmera 2, né? Aqui não tem número. Mas então, a Secretaria Municipal de Habitação, senhor presidente, colocou uma placa de obras. Essa placa aqui, como o senhor está vendo, não tem valor.
da obra, não tem início, não tem engenheiro, não tem absolutamente nada. Transitei dentro da comunidade e lá verifiquei valas negras próximo à casa das pessoas. Em várias casas, na verdade. Não foi uma casa, não. Foram várias casas, as valas negras ali expostas. Crianças brincando com aquilo ali. Brincando com esgoto. E me surpreendi. Porque, na verdade, presidente, eu vejo aqui um telefone que não existe mais. Até liguei para lá, aí agora a secretária diz que o número é outro, né? Então não existe mais esse telefone. E eu falei, meu Deus do céu, projeto mutirão, recuperação da rede de drenagem, desobstrução de rede de esgoto, recuperação do pavimento da ciclovia. Que pavimento, que recuperação, se não existe nada. E lá eu fui informada que isso aqui foi colocado antes das eleições agora. Antes das eleições, para deputado federal e estadual. Então, ao meu ver, essa obra aqui é uma obra eleitoreira. Vi diversas manilhas enormes lá no local, mas não vi ninguém trabalhando. E olha que eu fui 2 vezes nesse local, em horários diferentes. Então, o que me surpreendeu mais ainda, senhor presidente, é que eu tenho uma mesma obra, quer dizer, até um pouco melhor, porque tem a questão da urbanização, né? Tem o programa Pró Moradia, e lá tem, olha, valor da obra, o prazo da obra, a coordenadoria de obras aqui junto com a Secretaria Municipal de Habitação, e lá está novamente a secretaria responsável, né, pelo projeto, Secretaria de Habitação. E aqui é lá na comunidade do Guarabu. Nessa comunidade, existe essa placa com todas as informações precisas. Porém, no mesmo bairro, na Ilha do Governador, existe uma comunidade chamada Praia da Rosa, Sapucaia, que não tem absolutamente nada. Eu, antes de vir aqui para essa tribuna, senhor presidente, eu tentei fazer contato com o secretário Jorge Bittar, mas diversas vezes, não foi uma vez só não. E eu tenho mais ou menos aqui de cabeça, 1 mês e meio que eu estou atrás do secretário Bittar, pedindo uma agenda. Falei com um assessor chamado Márcio, conversei com outro assessor por telefone chamado, me parece que Eduardo, e dizendo que vai agendar, e o secretário mesmo nada. Então, eu venho a essa tribuna para fazer aqui essa explanação, que para mim é horrível para mim fazer isso, porque é no bairro onde eu moro, né? Lógico, poderia citar aqui outros bairros, mas, poxa, é ali que eu moro, na Ilha do Governador. Então, estou entrando aqui com requerimento de informações para o secretário Bittar, já que ele não me atende, já que eu não consigo falar com ele, falo apenas com assessores, né? Há 1 mês e meio, volto a repetir aqui, tentando diversas vezes falar com ele, pedindo agenda, e até agora nada. Então, eu tive que vir à tribuna aqui para falar, pode ser que a minha voz chegue até ao gabinete dele, e eu faço aqui um requerimento de informações, pedindo o valor total dessa obra, lá na comunidade de Sapucaia. Porque o que me parece aqui, né, fica uma coisa meio que obscura, né, obscusa, porque como é que você faz um trabalho desse, né, onde você coloca aqui uma placa que não tem absolutamente nada de verba, nada de informações para que a população venha saber, até o prazo que vai terminar ou vai encerrar, e você olha no local e não tem absolutamente nada, nenhuma obra, só o material. O material chegou, mas a empresa, eu nem sei qual foi a empresa que ganhou a licitação para fazer. Então, senhor presidente, fica aqui o meu desabafo e dizer que eu estou ansiosamente aqui aguardando a resposta do secretário Bittar, porém agora através de um requerimento de informações, porque eu não posso ficar aqui esperando a boa vontade dele
me respondeu através de uma agenda que eu gostaria até de conversar com ele pessoalmente. Se isso tivesse acontecido há um mês atrás, há um mês e meio atrás, eu não precisaria estar aqui para falar, né, nesta tribuna. Mas como eu não tive êxito, eu estou aqui, então, explanando mais uma vez, tá? Infelizmente, volto a repetir, esse meu desabafo, porque a comunidade do Sapucaia não merece isso. São pessoas super carentes, são pessoas que vivem à margem praticamente da Baía de Guanabara, tá? Ali já existe até mesmo algumas dificuldades no local, porque a Baía de Guanabara é bem próxima. Quando tem a Baía de Guanabara, ela, né, a maré enche, e isso até chega a invadir algumas casas que ficam bem próximas. Quer dizer, já é uma comunidade bem sofrida, já é uma comunidade que constantemente com as chuvas, né, e até mesmo quando a maré fica alta, ela já tem esse tipo de problema, as pessoas já ficam prejudicadas. Aí o senhor imagina, no período eleitoreiro, vir um secretário que tem uma máquina na mão, que por sinal uma bela de uma máquina, que é a habitação, e faz uma coisa dessa, com pessoas que muito mal, às vezes, ali dentro, existem pessoas que mal sabem ler, escrever. São pessoas carentes, pessoas que vivem naquela margem ali, até passando necessidade. Então, é inadmissível vir de um governo, onde tem hoje, né, uma presidente do mesmo partido, fazer um tipo de trabalho como esse. Trabalhar de uma forma obscura, porque isso aqui, olha, não tem nada que venha testificar o que realmente o secretário está fazendo lá. Então, fica aqui o meu desabafo, senhor presidente. Mais uma vez eu quero agradecer a Rio TV Câmara e também parabenizar o Diário Oficial aqui da Câmara, que está com uma nova cara, está com uma bela página, prestigiando os vereadores, no momento em que sobem à tribuna, né, passando as informações, enfim, né, da ordem do dia aqui, que muitas das vezes os vereadores sobem à tribuna para falar. Então, parabéns também à Rio TV Câmara e parabéns ao Diário Oficial também, que tem prestigiado demais os vereadores com os seus trabalhos aqui. Muito obrigada pela sua atenção, senhor presidente, e a todos desta casa. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo vereador que se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretora na forma regimental seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de lei número 795/2010, que altera o anexo 1 da Lei 3.985, de 8 de abril de 2005. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que requer, na forma regimental, seja retirado da pauta da ordem do dia o projeto número 824/2011. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Recurso contra a decisão do presidente da Câmara
que determinou a devolução do projeto de lei de autoria dos senhores vereadores André Gouveia Vieira, Paulo Messina, Tereza Berger, Dr. Edson da Creatinina, Sônia Rabelo, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Carlos Caiado, Eliomar Coelho e Márcia Teixeira. Pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, nobre vereadora... Ela é autora. É autora. O Ramos tem. Nobre vereador Ivani de Mello, emitiu parecer pela Comissão de Justiça ao recurso proposto contra a decisão do presidente. Pelo acolhimento do recurso, senhor presidente. O parecer é pelo... Desculpa, é pelo acolhimento do recurso? Pelo acolhimento? Pelo acolhimento do recurso. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires. Refazendo a fala, o vereador não vai encaminhar. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, tendo sido solicitada a votação nominal pelo vereador Adilson Pires. A presidência esclarece aos senhores vereadores. Aqueles que forem favoráveis ao recurso votarão sim. Os que forem contrários ao recurso votarão não. A votação está liberada. A presidência solicita aos senhores, a matéria que está em votação não é matéria que diga respeito ao interesse de vocês direto. É uma honra recebê-los aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa casa lhes pertence. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Alexandre Cerruti. Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Ivani de Mello, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Patrícia Amorim, Raimon, Rubens Andrade. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 9 senhores vereadores, não 18 senhores vereadores, impedido regimentalmente votar o presidente.
O recurso está rejeitado, fica mantida a decisão da presidência. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1136, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 1140, de autoria do Poder Executivo, que cria no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro a categoria funcional de secretário escolar e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 795, de 2010, de autoria do vereador Paulo Messina, que altera o anexo 1 da Lei 3.985, de 8 de abril de 2005. O projeto encontra-se pendente de parecer das comissões, para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, ao projeto e ao substitutivo. Nobre vereador Renato Moura. Parecer da Comissão de Administração ao projeto e ao substitutivo. Favorável, presidente. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Nobre vereador Raimon. Para emitir o parecer ao projeto e ao substitutivo. Presidente, parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereadora André Gouveia Vieira. Professor Washington. Emitiu parecer ao projeto e ao substitutivo. Parecer favorável. Parecer é favorável. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não, em votação, substitutivo de número 1. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Prejudicada o projeto original, o projeto irá à redação do vencido e voltará para voltar em segunda discussão. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o autor do projeto, vereador Paulo Messina. Deu certo. Nobre nobre vereador, quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu ouvi nesta tarde o mais curto e mais eloquente discurso. Não é, Excelência? Deu certo. Deu certo. Gente, agora
a versão não eloquente, não lacônica. Quero dizer o seguinte, o plano que a gente tinha de votar em primeira discussão deu certo, está aprovado em primeira discussão. Queria agradecer a todos os vereadores aqui hoje presentes. Já conseguimos o decreto. Do decreto já conseguimos a redução. Agora queremos a lei. Já conseguimos aprovar a lei em primeira. O prefeito vai alterar, vai mandar agora para a gente votar, já em segunda, o projeto, a partir do Executivo, com a inclusão das horas fora da creche claramente no projeto. Então é o seguinte, vamos preparar agora, eu falei para vocês o seguinte, hoje é a primeira votação, a segunda vai ser, se Deus quiser, lá para o final de novembro. Agora é sentar, pegar aí as lideranças, a Márcia, a Érica, todas vocês se juntarem, Valmir, todos vocês agora se juntarem e prepararem a grande e última votação, que é a segunda, que provavelmente vai acontecer aí no final de novembro. Então, já temos uma meia vitória e a vitória completa no final de novembro. Eu quero ver o dobro do que a gente viu da última vez. E vocês que vieram aqui hoje estão de parabéns, já fazem parte mais desse passo na história. A gente está filmando essa votação para colocar lá para todas as que não puderam vir hoje, porque o horário foi muito cedo. Mas, presidente, nobre presidente, eu queria aproveitar, excelência, e te pedir um grande favor do seguinte, o prefeito vai enviar agora a alteração com as 10 horas fora da creche, tudo para a gente votar ela em segunda, né? Os horários de trabalho delas encerram às 17 horas. Para elas chegarem aqui em peso, às 16, que é o nosso horário de sessão, é problemático. Há a possibilidade da gente, na segunda votação, fazer uma extraordinária para votar esse projeto, assim todas vão poder chegar às 6 horas e ver? Agradeço. Pessoal, é isso. Já chega de falar. Feriado com gostinho de vitória para todo mundo. Valeu. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o nobre vereador Tio Carlos. Na verdade, eu queria deixar aqui registrado meus parabéns ao vereador Paulo Messina, a todos os vereadores desta casa. E, mais uma vez, parabéns a todas vocês, que foi realmente uma luta justa e merecida. Parabéns a todos vocês. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, projeto de lei número 1141/2011, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto retornará o projeto sai da ordem do dia, retorna à Comissão de Finanças, para que no prazo de 48 horas receba emendas. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nesse momento aqui nesta casa, eu quero pedir, enfim, lamentável, mas é importante a gente registrar o nosso posicionamento nessa casa. Um minuto de silêncio pela passagem aí do trabalhador, do veículo de comunicação importante e que, infelizmente, vitimizado em uma das comunidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, com baixo IDH. E a história do Brasil, né? Lamentável. Quem conhece lá em Santa Cruz, Antares, sabem que aquela população, uma vez removida
provisoriamente, para ficarem lá no máximo 12 meses, já estão lá há mais de 3 décadas, e no dever de comunicar, veicular, conflito também em parte da nossa cidade que não se encontra pacificada, trouxe a todos nós um momento de tristeza da população carioca. Então, solicitar aqui o presidente um minuto de silêncio em memória desse trabalhador que representa mais um vitimizado em sua ação, como foi Tim Lopes também, em áreas com alto, enfim, conflagradas aí, com verdadeira guerra em trechos da nossa cidade, em territórios. Vamos proceder a um minuto de silêncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 26/2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre norma para supermercado e hipermercado no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 31 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 734, de autoria do vereador Carlos Caiado, que toma por interesse urbanístico, ambiental e social o conjunto de imóveis conhecido como Vila Olímpica, no Jockey Clube Brasileiro. A matéria encontra-se em votação. Vila Hípica. Desculpa. Em votação, projeto de lei número 734. Exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal.
Como voto, senhores vereadores. Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argimiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, Dr. Eduardo Moura, Eider Dantas, Elton Babu, Ivanide Melo, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Roberto Monteiro, Sônia Rabelo. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 36 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Senhor presidente. Fazendo a fala, para a declaração de voto, nobre vereador Carlos Caiado. Só agradecer ao presidente, a todos os vereadores pelo apoio ao projeto que foi aprovado. Espero que o prefeito sancione. Muito obrigado a todos vocês. Mas nós estamos preservando um patrimônio histórico da cidade, que é a Vila Hípica do Jockey, tradicionalmente na Lagoa, como todos sabem, que sofre em todos os momentos o assédio da especulação imobiliária, querendo construir. E ali é um patrimônio que todos os vereadores que aprovaram participaram de preservar um bem histórico da cidade. Muito obrigado a todos. Muito bem. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, o projeto colocado em votação, próximo, estou pedindo um adiamento por 3 sessões. Tá. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Tinha anunciado já, senhor presidente? Eu vou... Já tinha anunciado? Não, ainda não. Então me desculpe. Não, eu volto a fazer. Mas já submeterei o requerimento, Vossa Excelência, à deliberação do plenário. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. É do microfone de parte. Não, aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui hoje, senhor presidente, é uma coisa muito ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tive uma informação bem correta, que 7 pessoas que se prepararam, fizeram aquele processo natural de quando uma pessoa vai operar, e infelizmente, lá no Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, essas pessoas foram informadas naquele momento em que não iriam mais poder ser operados por motivos, ela não sabia dar essa informação naquele momento. E logo depois se tocou o telefone e do outro lado da linha estava a doutora Maia, ligando para a enfermeira, dizendo a ela que infelizmente estava suspensa aquelas operações porque a anestesista estava passando mal. Ela não estava passando mal porque todos, principalmente aquelas que estavam na enfermaria de mulheres, aonde estava localizada a enfermeira, a gente percebeu em que ela disse que era para dizer que ela estava doente. Não, ela estava fazendo uma cirurgia, ela estava sendo anestesista de uma cirurgia num outro hospital. E a responsabilidade dela, com aqueles 7 pacientes que tiveram todo um tratamento, um preparo para ser operado. E logo após, chegou a diretora do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, dizendo para todos os 7 que iriam ser operados
dizendo para eles que ela já não conseguia mais falar o mesmo latim dessa doutora que faltou. Então a gente vê que, na realidade, a situação da saúde é uma situação muito difícil. E a gente vê essas coisas ocorrer, muitas das vezes no serviço público, e a gente às vezes fica triste em ver o Ministério Público, a Justiça, muitas das vezes está em cima do vereador porque ele tem um centro social. E eu queria fazer um lembrete aqui para o Ministério Público, né, que está sempre notificando o vereador, né, que eu tinha 3 pacientes meus lá, que se cuidava, que a gente já conseguia fazer andar. E essas 3 mulheres, 2, elas perderam as pernas. E a outra vai perder agora, por falta de atendimento, por falta do meu centro social não estar lá dando assistência àquelas pessoas. E isso, a gente vê a falha que existe também na Justiça, que não cobra do serviço público um bom atendimento para a população. Porque senão não aconteceria isso. Mas você não consegue uma ambulância para levar essas pessoas para fazer esse tratamento na BBR. E nós fazíamos isso lá. E isso entristece muito um trabalho que você faz 18 anos, sem razão ou com razão, as pessoas perdem um benefício e o governo não dá esse benefício, né? Aí há aqueles acontecimentos que a gente vê acontecer, toda hora está falando na televisão, que até bem gozado, que eu tive uma notícia, que um cara que botou aquele dinheiro todo na cueca, com ele não aconteceu nada, mas o Ministério Público processou o fabricante da cueca. Você vê o disparate. Eu fabrico a cueca, você bota o dinheiro na cueca e eu sou processado porque tu botou o dinheiro. Eu fiz a cueca, agora ele comprou um tamanho grande, eu não tenho culpa. E assim é a saúde na cidade do Rio de Janeiro. É uma pena que aconteça isso. A gente vê as pessoas que estavam vendo lá no fundo uma luzinha acender e você ser obrigado a amputar uma das suas pernas. Hoje elas estão sem as 2 pernas e a outra, com certeza, vai ficar também sem as 2 pernas. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 747/2010, de autoria do senhor vereador Raimon, que altera o caput do artigo 5º da Lei 3.720, 5 de março de 2004. Sua Excelência procedeu a um requerimento no sentido de ser adiada a discussão desta matéria por 3 sessões. 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica adiado por 3 sessões o projeto de lei número 747. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 751, de autoria da vereadora Tereza Berger, que institui o portal eletrônico da Transparência Olímpica no âmbito do município do Rio de Janeiro, relacionado com a realização da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 e da outras providências. Recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 347/2009, de autoria do vereador Fernando Moraes, que dispõe sobre as multas de trânsito aplicadas na seletiva da Avenida Brasil e táxis oriundos do município que compõe a Baixada Fluminense e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ter sido solicitado nominal pela nobre vereadora Sônia Rabelo. Verificação nominal. Pediu o dispositivo, por favor, para os vereadores. Solicitado pela vereadora Sônia Rabelo.
Os postos de votação já estão liberados, senhores vereadores. Senhor vereador Adilson Pires, Aloysio de Freitas, André Gouveia, Gemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Eduardo Moura, Fernando Moraes, doutor Gilberto, doutor Jarinho, doutor João Ricardo, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, José Everaldo, Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Tânia Baixo, Tereza Berg. O presidente vai encerrar a votação. Votando 27 vereadores, 26 sims e 1 não. E pedido regimentalmente, presidente. O projeto está aprovado. Fica dispensada a sessão final e segue autógrafos. Projeto de lei em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 2137/2000, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que institui o programa de equipagem de praças, complexos esportivos e reguladouros públicos com mobiliário urbano adaptados à necessidade de deficientes físicos. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para esse refaz a fala, foi pedido, solicitado pela vereadora Sônia Rabelo, votação nominal ao projeto. Os postos de votação já estão liberados. Vereador Adilson Pires, vereador Cerruti, Aloysio de Freitas, André Gouveia, Ben Cardino, Carlinhos Mecânico, Bolsonaro, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, Eduardo Moura, Fernando Moraes, doutor Jarinho, Jorge Maná, Eider Dantas, Elton Babu, Jael Atleta, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Zé Everaldo, Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Reimão, Eduardo Moura, Roberto Monteiro, Tânia Baixo, Tereza Berg. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Presentes votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria. Não dá para continuidade aos trabalhos da sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.